bem-vindos a mais essa aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Carolina e hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de elementos químicos, né? E também da tabela periódica, tão importante aí para essa classificação dos elementos na natureza e também os sintéticos, né? Vocês vão ver que nós temos aí elementos que são produzidos pelo homem também, tá certo? Então, para me auxiliar aqui a passar esse conhecimento, temos a nossa intérprete de Libras, Midian, fazendo esse serviço aqui para a gente, né, Midian? Muito obrigada por traduzir para a língua brasileira de sinais a nossa aula de hoje, tá certo? E também temos a professora Isabel aqui conosco. Olá, professora. Olá, pessoal. Olá, alunos e alunas. Né? Eu estou aqui ligadinha no chat e estou atenta a passar para a professora Carol tudo que vocês venham colocar, viu? Então, se identifique o nome aí da sua escola, para a gente poder dar um alôzinho, agradecendo a participação de vocês e o incentivo que os professores, coordenadores e os gestores têm dado em relação aí às nossas aulas, ok? Vamos lá, Carol, o que é que nós temos hoje? Pois é, professora. A primeira coisa a gente vai lembrar o que foi que a gente viu na última aula, né? Eu e a professora Isabel estávamos aqui, falamos um pouquinho de elemento químico, né? Dos níveis de energia, tá certo? Da matéria, corpo e objeto, substâncias simples e compostas, tá certo? Então, hoje a gente já começa falando aqui de elemento químico só para dar uma lembradinha, né? Então, o que é o elemento químico? É o conjunto de todos os átomos que têm o mesmo número atômico. Quem é que lembra aí de casa o que é o número atômico, né? Representado pela letra Z. O número atômico é o número de prótons existente ali no núcleo do átomo, tá certo? Lá no núcleo do átomo, nós temos os nêutrons e os prótons, né? Então, o número de prótons ali vai determinar qual é o número atômico. E como a gente está vendo aí no slide, olha só, temos essa representação aqui, ó. Isso, Devinho. Pode jogar na tela, Devinho, obrigada. Temos a representação aí do número atômico e do número de massa, né? Então, o número de massa está representado pela letra A, sempre na parte superior aí. O X está representando o elemento químico que está sendo representado. E a letra Z, o número atômico, que é o número de prótons, tá certo? Então, seguindo aqui, olha só, gente, temos diversos elementos químicos, né? Temos mais de 118 elementos químicos, então temos aí silver, né, que é a prata aí representada pelas letras A, G, o ferro pelas letras Fe, né? O criptônio, Kr, o ouro, né, Au, e o rubídio, Rb. E temos mais de 92 elementos químicos já descobertos na natureza, né? Ou seja, são elementos naturais que estão ali, né, na nossa natureza. Os demais que existem são produzidos, né, pelo homem, como eu falei para vocês no início da aula, são elementos sintéticos, mas estão também presentes na tabela periódica, tá certo? Então, cada elemento desse vai receber um nomezinho e o símbolo dele, como a gente está vendo aí, né? A prata, como eu falei para vocês, AG, por exemplo, tá? Sempre a primeira letra em maiúsculo e a segunda em minúsculo. Ô, prof, sempre assim é duas letras? Não. Às vezes um elemento químico ele é representado por uma letra só, né? Como o potássio, que é a letra K, tá certo? Escrito aí em letra maiúscula, tá bom? Então, sabendo disso, vamos ver aqui um pouquinho qual é a origem, né, de alguns dos elementos, tá certo? Então, os elementos, eles podem ter diferentes origens para os seus nomes, tá? Então, alguns são baseados em conceitos astronômicos ou mitológicos, como o hélio, né, representado aí pela letra H maiúsculo e E. Hélio, que vem aí de Hélios, né, do latim hélios, tá certo? Identificado em um estudo da luz. Então, alguns cientistas estudando a luz identificaram aí o hélio, esse elemento químico, tá certo? Bem interessante isso, né? Vamos lá para outro elemento químico, olha aí. Nome de material, berílio, tá certo? Então, o berílio foi obtido aí desse mineral, né? Olha aí, esse mineral é bonito, né? A representação dele. Não é isso? Então, verdinho, meio verdinho com uns traços laranja, né? Olha só. Então, o nome do material foi utilizado para o elemento químico, tá certo? De onde ele foi retirado. Aí tem também
homenagens, né, a pessoas, a cientistas importantes, né, ou pessoas importantes, né, que a humanidade conhece, tá certo? Ou alguma região geográfica, tá? Então, dependendo de onde foi encontrado, o polônio, por exemplo, né, tá representando aí a região geográfica da Polônia, né? Mas foi uma homenagem aí à polonesa Marie Curie, né? Tão importante na questão da radioatividade, né? Essa cientista importantíssima aí, né? Foi homenageada. Nada mais justo, não é, professora Isabel? Homenagear uma cientista dessa. E outros também, né, Carol, que eles também se homenagearam. Eles descobriram e eles mesmos colocaram... Colocaram o próprio nome, né? Utilizaram aí a sigla em relação ao seu nome. Então, é interessante a gente saber, né, que esses nomes, alguns de vocês vão dizer, que nome tão difícil, que nome diferente, né? Uhum. E aí tem algumas informações que a gente vai dar durante a aula para que vocês identifiquem por que diferente da nossa língua. Não é, Carol? Exatamente. Será que a gente já pode dizer isso aí, o que é que tem a ver? Já, prof, já. Então, a vamos Isabel lá. já está querendo, ó, contar umas coisinhas para vocês. Estou segurando ela aqui para ela não contar tudo. Então, continuando, né? Nomes dados a um cientista, né? No caso de Rutherfórdio e Bório, que são dois elementos químicos que homenagearam aí o Rutherford e o Bohr, né? Que dois cientistas que colaboraram aí no conhecimento da estrutura do átomo, né? Então, vocês sabem que o modelo atômico de Rutherford-Bohr é o último modelo atômico, né, desenhado, né, vamos dizer assim, e ele é o átomo que conhecemos hoje, tá certo? Então, com os nêutrons e os prótons no centro, né, no núcleozinho pequeno, e os elétrons ali sobrevoando ali naquela eletrosfera, né, empoeirada e tudo mais, tá certo? E aí, independente, gente, da origem do elemento químico, é utilizado o mesmo símbolo em qualquer lugar do mundo, tá certo? Então, qualquer língua que a pessoa falar, em qualquer país que ela estiver, o símbolo será igual. Por quê? Porque precisa ter um direcionamento aí, né? Como é que os cientistas vão se comunicar entre si, falar daquele elemento químico, se tiver em cada país uma coisa diferente, uma nomenclatura diferente, né? Então, não tem como ser assim, tá certo? Então, sempre será o mesmo símbolo em qualquer língua. E por conta disso, começou-se a utilizar muito a língua morta hoje, né? O latim, tá certo? Então, independente dessa origem, a gente sabe que a ciência, né, a partir do século XIX, começou-se a utilizar o latim, que é essa língua morta, para determinar também nomes científicos, né, que são binômios, tá certo? Nomes científicos de animais, de plantas e tudo mais, né, todos os seres vivos que existem. E também utilizava-se essa língua para determinar o nome dos elementos químicos. Então, olha o ouro aí, né? O ouro é AU. Por quê, prof? Se ouro é O, né? Começa com O e U. Por causa disso, por conta da gente chamar o ouro pela língua, pelo latim, né? Então, aureum, né, prof? Isso mesmo, Carol. Então, aí era isso que eu estava já ansiosa para dizer a vocês, né? Que muitas vezes vocês vão olhar, eu acredito que muitos de vocês, após a nossa aula, com curiosidade, vão pesquisar, né, a tabela periódica e ver aí. Então, se por acaso o nome não corresponder à língua portuguesa, não se preocupe. Como a professora Carol colocou aí, a língua que predominava na época, a língua mais falada, era o latim. Então, por isso que a maioria das palavras, né, que estão presentes aí na tabela periódica, e também no ensino da ciência, como de um modo geral, então são palavras derivadas do latim. Tem algumas, né, Carol? Porque a nossa língua portuguesa, muitas palavras também derivam do latim. É verdade. Então, a gente tem vantagem em algumas, né? Exemplo, ferro. Aí você diz, como? Olha aí, o ferro é Fe. Então, tem a ver. Alguns são diferentes. Outros a gente vai ver que coincidem, graças à nossa língua, né? Ter essa questão aí de uma origem também, de muitas palavras serem de origem latina. Não é isso, Carol? É verdade, prof. E aí até, às vezes, a gente confunde. Eu, quando eu era mais nova, que estava estudando, professora, eu confundia muito o P, né? O P de fósforo da tabela, né? Sempre achava que era potássio.
por causa do P, né? Mas o Isso. potássio já é K, né? Isso. Então isso pode acontecer e é natural, né? Que aconteça. Pois é, e na questão do fósforo, Carol, é porque o F, né? Ele era utilizado, o som do F era utilizado às vezes com duas letras, no caso aí o PH. O pH, né? exatamente. Que até se vocês observarem documentários ou filmes de época, muitas vezes até a palavra farmácia com vão pH. aparecer dessa forma. É verdade. Então é isso que me fascina aí no estudo da tabela, porque é muita coisa mágica que a gente vai aprendendo e a gente vai ampliando o conhecimento até para outras coisas além da tabela. É isso aí, prof. Perfeito. Então, a gente falou tanto já dessa tabela, né? Vamos lá, vamos ver a classificação periódica dos elementos. Mas por que é periódica, né, prof? Pois é. Olha só, gente, para que a gente aprenda determinadas coisas, né? Principalmente nessa área de ciências, a gente precisa ter um padrão, tá certo? Precisamos organizar tudo em padrões, tá? Então, para a tabela, a mesma coisa. Então, como é que a gente organizaria todos esses elementos, né? Para que fique de um modo que todos consigam entender, né? O porquê daquilo, né? Por que eles estão organizados daquela forma, tá certo? Então, tem que existir um porquê. Não é só, vamos organizar em ordem alfabética. Não, porque os elementos apresentam características que se assemelham, tá certo? Então, eles vão estar agrupados. Então, são grupinhos dentro daquela tabela, que apresentam características semelhantes, tá certo? Por isso que eles são, existem alguns grupos dentro da tabela periódica, tá certo? Então, é importante, né? Houveram diferentes maneiras de se organizar essa tabela, até que chegasse na tabela que nós conhecemos hoje, tá? Então, olha só, esses dois cientistas aí, o Dmitri e o Júlio, tá vendo? Eles dois sugeriram um sistema de classificação, que é o sistema de classificação que hoje nós conhecemos, né? Então, a partir do peso atômico, que é o quê? O que é o peso atômico? É a média da massa dos átomos, tá certo? Então, dos átomos daquele elemento, tá? Então, esse peso atômico e outras propriedades foram classificando esses elementos em grupos, tá certo? E aí, quando o Dmitri começou a observar que existia, né, uma sequência ali, uma periodicidade, né, de características ali, aí ele disse, não, é assim que coloca. Aí na época do Dmitri havia mais ou menos uns 60 elementos conhecidos, não tinham todos esses elementos conhecidos, né? Porque os elementos eles vão sendo conhecidos a partir do momento que a gente vai estudando, vai descobrindo, né? Então, na época dele, ele anotava todas as características dos elementos e foi assim que ele começou a organizá-los, né? Isso é bem importante. Por isso que o nome da tabela é tabela periódica, porque ele encontrou ali, né, características que faziam sentido, né, prof? E aí temos, né, a nossa tabela periódica, olha só. Bonitona, né, prof? Com certeza. E toda colorida. Pois é, toda colorida. Por que colorida? Porque como eu já falei para vocês, os elementos estão organizados aí em grupinhos, né? E aí é interessante primeiro a gente entender como é que a gente vai ler essa tabela, né? A gente lê ela de cima para baixo, de baixo para cima. Como é que é isso, né? Mas então, olha o Dmitri aí de novo, gente. Então, alguns espaços estão vazios na tabela, tá certo? Para quê? Porque podem ser preenchidos eventualmente, né? Podem ser encontrados novos elementos químicos no nosso planeta. Por que não, né? A gente não conhece tudo sobre o nosso planeta, né? E eu acho que nunca vai conhecer, porque é tanta coisa para ser descoberta, né, professora? Que a gente, é bem difícil de um dia a gente, não, agora sabemos todos os elementos, né? E as coisas são mutáveis também, né, prof? Isso. Então, a natureza, como ela é bem mutável, provavelmente, vão surgindo, né, novos. Vão surgindo novos, exatamente. E, além disso, o homem também, como eu falei para vocês, produz alguns elementos. Então, em algum momento podem surgir outros. Então, por isso que fica um espaçozinho vazio, que é para colocar esses novos elementos, tá certo? Então, olha só, vamos ver de pertinho. Obrigada, Deivinho. Vamos ver de pertinho como é que fica, né? Cada elemento na tabela, ele fica num quadradinho. E esse quadradinho é igual a esse que eu estou mostrando aí para vocês, ó. Então, temos aí a letra H, que é o símbolo químico do elemento. Embaixo do símbolo químico temos o nome dele, ó, hidrogênio, tá escrito em inglês, mas é hidrogênio, tá bom? E aí
temos um número atômico, né? Tá vendo o número 1 ali em cima? Pronto, o número atômico. Temos a massa atômica acima aí do H. Então, cada característicazinha dessa aí, cada númerozinho desse é importante para quê? Para que aquele elemento pertença a determinado grupo dentro da tabela periódica, tá certo? Então, vamos lá. Como é que a gente lê essa tabela, hein, prof? Da esquerda para a direita, né? Então, a gente começa, ó, tá vendo a primeira coluna da sua esquerda? Pronto, temos lá o H lá em cima de hidrogênio, né? E temos, no resto da coluna, um grupinho de elementos químicos que estão pintadinhos em vermelho, né? Isso. Que aí está representando um dos grupos, né? Dessa tabela. E também de cima para baixo, como a prof fez agora, ó. Olhou lá para cima, pegou o hidrogênio e foi descendo, ó. Lírio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, tá bom? Seguindo aqui, mantendo o agrupamento em relação às propriedades, sempre lembrando disso, tá? Que eles não estão aleatórios aí nessa tabela, eles estão pertencentes aí, cada um com sua característica, então são agrupados, né, em cada categoria dessa. Então, até 2018, nós tínhamos cerca de 118 elementos, 51 elementos a mais do que Dmitri tinha achado, né, na época dele, tinha classificado e tudo mais. 92 são naturais, 26 sintéticos, tá certo? Então, nós temos colunas de 1 a 18 e linhas horizontais nós temos de 1 a 7, tá? Tirando aquelas duas dali de baixo, né, prof? Aquelas duas linhas ali de baixo, né? Então, quer falar alguma coisa, professora? Volta, não, aí tá Na bem, Carol, tabela? tá bom, na tabela. A professora Carol, ela mostra, né, a questão aí, ela dá como se fosse um modelinho para que vocês vejam o que cada número dentro já da tabela. Lembrando que, às vezes, a gente vê outra tabela, quem vai pesquisar, sempre que forem observar, vocês vão procurar o quadrinho que está dando para a gente o modelo, porque às vezes eles não podem tirar do lugar, mas a arrumação do que tem dentro pode se deslocar. Exemplo, alguém que quis construir aí a tabela vai manter todas as características dessas propriedades, mas o que está dentro da distribuição, ele pode botar a massa em cima, a distribuição de elétrons em outro lado. Então, sempre procurar esse referencial, porque vai ter um quadrinho que a gente vai ter como referência como é que está sendo distribuído dentro, né? Lembrando que ninguém vai poder mudar a ordem. Agora, as informações de cada elemento dentro do quadrinho pode acontecer, porque eu acredito que muitos de vocês vão pesquisar aí na internet, tem um monte de tabelas periódicas, não é isso, Carol? Aqueles números, né, que a professora Isabel está falando, né, do peso atômico, da massa, né, prof? Pois é, pode mudar ali, dentro do quadrinho pode mudar, mas o elemento químico ele não vai sair do lugarzinho dele, né? Com porque certeza. já está organizadinho e já se sabe que é isso mesmo, né? Muito bem, prof, é isso aí. Então, olha só, o hidrogênio é o nosso elemento mais abundante, né? É um elemento que a gente conhece, que é mais abundante no nosso planeta. Ele é utilizado aí, ó, na água pesada para refrigerar esses reatores, né? Que são utilizados para produção de energia, tá certo? Então, energia nuclear. A gente tem essa foto aí de um reator, né, de um protótipo, né, prof, de reator. Sim. Lá do Museu de Energia Nuclear, na Universidade Federal, né, no Museu de Ciências Nucleares, né? Isso. Pois é. E aí, é bem legal isso, né, saber que existem várias atividades, né, no nosso cotidiano onde esses elementos são utilizados, né, professora? Isso é bem interessante, tá? Então, não é assim, existe lá e pronto, tá lá na natureza. Não, o homem, ele procura sempre dar uma finalidade, né? Para aquele elemento, né? Utilizar para quê, né? Para que ele serve? Então, por isso que a ciência estuda tanto, né? E aí termina colocando esses elementos para nos auxiliar em alguma coisa no nosso cotidiano, né? E por isso também, Carol, que não é a questão aí desses cientistas que começaram a organizar, é porque eles precisavam no laboratório manipular e não lembrava de todas as informações. Então, eles precisavam de algo bem resumido, de forma visível. Uma vez um aluno perguntou para mim assim, professora, por que a tabela periódica não está só no livro e ele é um quadro? Realmente,
justamente para que no laboratório, porque no momento da pesquisa, os pesquisadores, os cientistas, os químicos, eles tenham isso de uma forma, né, plana, exposta na parede, um exemplo, e eles, à medida que estão realizando alguns experimentos, alguns testes, eles possam ter todas as características importantes. Então, esse também é o objetivo dessa tabela. Poderia estar escrito em, vamos dizer, vários livros, mas está aí resumido nesse grande quadro, né, nessa grande exposição, e deve ficar exposto mesmo. Eu vou dizer a vocês que quando eu comecei a estudar tabela periódica, Carol, eu já queria construir uma, né, e colocar no meu quarto, porque eu queria aprender aí ao maior número de dados em relação a essa tabela. Porque meus irmãos mais velhos diziam que tem que saber a tabela. E aí eu digo, não, eu vou querer aprender, e eu acredito que muitos de vocês vão também fazer isso, viu? E como é tanto nome, né, a gente vai ver que é interessante se a gente começar a fazer umas associações, né, professora? Isso, vamos fazer. Daqui a pouco algumas. Pois é. Então, olha só, joga na tela, Deivinho, por gentileza. Estamos vendo aí, né, os grupos de elementos da tabela periódica. Então, aquela tabelinha que eu mostrei para vocês é exatamente essa daí que a gente está vendo agora. Sendo que essa, ao invés de ter os elementos químicos à amostra, né, nós estamos vendo o quê? Os nomes, né, dos grupos aos quais elas pertencem, tá certo? Então, de acordo com as propriedades, nós temos aí metais, não metais, né? Os não metais são os mais presentes na natureza, olha só. Então, características comuns e nomes especiais, né, vão sendo dados a esses elementos, tá? Então, vamos ver um por um aqui. Metais alcalinos e alcalino-terrosos, olha só. Primeira coluna lá, a gente está vendo os metais alcalinos, né? Com exceção do hidrogênio, né, prof? Por isso que ele está com a corzinha diferente ali, né? Mostrando que ele não é um metal alcalino, tá certo? Então, são altamente inflamáveis, tá? Todos esses metais alcalinos aí da primeira coluna, né? Como eu falei para vocês, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, né? O césio, o frâncio, tá? Seguindo aqui, né, na segunda coluna, são não metais, né, os alcalino-terrosos, né, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, né. Eita, é muito nome, né, professora? Mas é assim mesmo, viu? Olha aí, já, eu sempre trago, quando eu dou essa aula, as frasezinhas que eu aprendi com meus professores, né, quando eu estudava a tabela, tá certo? Então, olha só, a professora Isabel tem frases diferentes da minha, né, prof? Tem frase diferente da minha. Então, olha só, o meu professor falava assim, olha só, gente, na primeira coluna, né? Linac, olha o nome da pessoa, nem existe isso, né? Eu nunca vi ninguém chamar Linac. A senhora já viu, prof? Não. Nem eu. Mas eu aprendi assim, então, ó, Linac roubou o césio francês. Tudo isso para a gente lembrar quais são os elementos e na ordem correta, né, prof? A senhora tem outra frase para isso? Vou dar uma da primeira, né? Que tem aí do lítio, a primeira coluna aí, né? A minha seria Lina Caras, que era uma revista, só que a cara não era com cara. É uma caras falsa. Que Rubinho, que era Rubinho Barrichello aí, né, na época, casou na França. Eita. Aí era a questão dessas frases, eu acredito que se vocês conversarem com os pais de vocês, com os irmãos, os tios, eles vão dizer Cada que viram um deve ter umas uma frases aí, né, isso. professora? E vocês podem brincar com isso também, né? Se juntar em grupinhos, né? Quando for estudar e inventar uma frase aí de vocês. Uma frase, isso né? Mesmo. Só deles. Então, é isso. Na segunda coluna, ó, outro exemplo. Bela Margarida casou-se com o senhor Barão Ratão. Então, as letrinhas que estão em vermelho, elas estão representando aí os elementos, tá certo? Berílio, magnésio, né, cálcio e assim sucessivamente, tá? Então, brinquem com isso aí, que é bem interessante. Aí, no meio, o que a gente tem? Metais, mas metais de transição. Olha aí, tá bem no meio, né? Depois das duas primeiras colunas, estão aí na transição para o próximo, né? Para as próximas colunas. Então, é só, gente, lembrar dessa classificação, tá certo? Metais de transição, tá? Com exceção do mercúrio, né? Que pode se apresentar de forma líquida, todos eles são sólidos, tá certo? São rígidos, tá? Vamos passando. Halogênios e gases nobres, olha aí, os halogênios são
o flúor, cloro, bromo, né? E como é que é esse I aí? É iodo. Olha aí a professora se confundindo. Então, gente, esses halogênios, eles eram usados na guerra também, né? Misturadinhos aí, formando gás cloro, por exemplo, como veneno na Segunda Guerra Mundial, tá? Muita gente, infelizmente, faleceu por conta disso, tá? E o gás flúor é muito corrosivo. Mas a gente sabe que na pasta de dente que a gente utiliza tem o flúor, que é super importante para manter a saúde dos dentes, né, prof? Isso. É bem legal isso, né? E o cloreto de sódio, né? O gás cloro foi utilizado como veneno. Mas o cloreto de sódio é o quê? O sal de cozinha, né? Pra gente cozinhar aí. Então, a gente vê que mudando aí os elementos, tá certo? Muda também o produto, né? Pra que é utilizado, né? Se é bom ou se é ruim pra gente, tá certo? E aí, nos gases nobres, é a última coluna, tá certo? O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, tá? Todos esses gases são inertes, eles são utilizados muito para conservar materiais, tá? Então, ó o argônio aqui, ó, usado para inflar airbag, utilizado na cirurgia. Olha como eles servem pra gente, pro nosso cotidiano, né? Importante, né, prof? Ô, professora, e a gente, vamos dizer para os nossos alunos por que eles recebem também o nome de gases nobres, né? Sim, diga lá. Eles não se combinam com outros, a maioria das vezes eles são utilizados isoladamente, sozinhos. Por isso que eles receberam o nome de gases nobres, né? A questão aí da nobreza de não vamos dizer assim, se não se relacionar... Não se relacionar com nenhum outro, com né? nenhum outro que não fosse da nobreza. Da Então, nobreza. a outra característica para a gente também entender por que nobre, né? Exatamente. Eles não são melhores que os outros, não. É só a questão aí que eles não se combinam, a maioria. E é interessante também que esses gases a gente vai encontrar eles no nosso dia a dia, né? Nas lâmpadas, na questão dos flashes, na questão aí do tratamento do câncer, né? O gás Sim. mais pesado, a questão do radônio e outros mais. O hélio na questão dos balões aí Verdade. dirigíveis. Então, está bem no nosso dia a dia. Verdade, prof. E só para encerrar aqui essa tabelinha periódica, temos aí essas duas linhas, né? Lantanídeos e actinídeos, que são radioativos, né? E o exemplo disso é o urânio e o plutônio aí utilizado, né? Nessa parte de radioatividade, né? Muito importante. E aí, gente, a gente vai deixar para vocês essa brincadeira aí de formar frases com os elementos químicos, bastante interessante, tá certo? Então, procurem aí uma tabelinha periódica, abram um livrinho, né? Chamem os colegas, formem as frases, conversem com os professores de vocês. Super legal essa parte, tá certo? Vamos nos despedir, prof? Tchau, tchau, pessoal. Dê uma olhadinha nessa aula, votem para ver e pesquisem uma tabela periódica para vocês. Não é isso, Carol? Pois é, isso aí, professora. Então, aguardo vocês na próxima aula, viu, gente? Um beijo, até a próxima.